Salmo 92. Eu quero, a partir da minha vida, junto com você nessa manhã, nos expor a palavra de Deus. A palavra de Deus, de forma muito clara, nos ensina qual é a trajetória de vida de todo aquele que conhece e serve a Deus. Então, quando nos expomos a palavra de Deus não nos deixa errar, nem muito menos nos enganar. Ela é bastante clara quando nos ensina sobre a trajetória de vida de quem realmente conhece a Deus. Essa manhã eu quero, junto com você, me expor a palavra. Você quer fazer isso nessa manhã? Salmo 92, verso 12, diz assim: os justos florescerão como? Crescerão como o cedro plantados aonde? Mais uma vez, florescerão nos atos do nosso Deus. E mesmo darão fruto. Na velhice vai permanecer viçoso. Na velhice vai permanecer verdejante. Para quê? Para proclamar que o Senhor é justo, que Ele é a nossa rocha e que nele não há injustiça. Você pode se sentar. Que por bondade o Senhor, pela ação do seu Santo Espírito, se revele a mim e a você pela exposição pura e simples da palavra dele. Sua atenção é preciosa para mim nos poucos minutos que estarei aqui a ministrar essa palavra à sua vida e à minha também. Todos esses versos aqui que acabamos de ler vai nos falar sobre o justo. E com base na palavra, eu e você precisamos nos perguntar, mas quem são esses justos? Esse justo, quem é esse justo que o texto está falando? Quando a palavra diz assim: o justo florescerá, o justo crescerá, o justo plantado. Sobre quem a palavra está nos falando? E eu não quero divagar aqui de forma aleatória, eu quero caminhar com você pela palavra. Então comece a entender o seguinte: quando a palavra fala sobre o justo, ela está se referindo a todo aquele que procede com integridade, verdade. Quando a palavra fala sobre o justo, ela se refere àquele que tem uma conduta correta. E essa conduta é considerada correta, uma vez que foi julgada tanto pelo padrão humano, mas principalmente pelo padrão divino. O justo sobre o qual a palavra fala é também aquele que tem sua conduta abalizada na palavra de Deus. E por causa dessa exposição, que deve ser frequente, não apenas no domingo de manhã, mas a exposição à palavra deve ser diária na minha e na sua vida. O justo a quem a palavra se reporta, por causa da palavra, por causa da exposição a ela, age justamente, corretamente, integramente, conforme o que é direito. Por isso eu quero pensar com você nessa manhã sobre a minha e a sua trajetória de vida. Eu quero pensar com você sobre os frutos que a minha e a sua vida têm produzido. Será que a nossa trajetória, essa é a pergunta dessa manhã, tem sido marcada, evidenciada pelos frutos que a palavra diz que há na vida de um justo? Romanos 5, verso 1 diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem são esses justos? São todos aqueles que foram justificados pela fé por meio de Jesus Cristo. Somente Jesus pode nos tornar justos diante de Deus. Amém, igreja? Amém? Somente Jesus pode nos tornar justos diante de Deus. Isto é, o Senhor nos livra de uma vida de pecado. O apóstolo Paulo diz o seguinte em Romanos 5,18:
que pelo ato de justiça realizado por Jesus na cruz do Calvário, veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Agora, a palavra de Deus exaustivamente identifica aquele que é justo de uma forma muito interessante. É esse passeio que eu quero fazer com você pela palavra nessa manhã. Qual é a ideia, qual é a figura ligada à pessoa justa na Bíblia? E aí, quando eu expuser isso aqui para mim e para você, sinceramente diante de Deus, deixe o Espírito ministrar a sua vida. Veja a que a Bíblia assemelha aquele que serve a Deus, aquele que vive uma vida embasada naquilo que é direito. Na Bíblia, os justos são como? 2 pontos. Lembra aí do Salmo, capítulo 1. Nos fala da realidade da vida dos justos e dos ímpios, lembra? Vou recitar para você. Verso 3 e 4. O justo, ele é como árvore plantada junto a correntes de águas. O justo, no devido tempo, ele dá fruto. A sua folha não murcha. O justo, tudo o que ele faz será bem sucedido. Essa mesma verdade que foi revelada aqui ao salmista é fielmente repetida no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, verso 8. Mas o mesmo texto faz o contraste e diz que o ímpio não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Salmo 52, verso 8, um salmo de Davi, nós lemos o seguinte. Essa foi a minha reflexão nessa manhã, lá no Instagram. Quanto a mim, porém, eu sou como oliveira verdejante na casa de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem homens, nem demônios, nem situação nenhuma vai me afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Sabe quem é o justo? Ele é firme. Ele sabe em quem ele crê. Ele sabe que essa vida é uma passagem. Ele sabe o que lhe aguarda depois daqui. Há firmeza na vida do justo. Quanto a mim, disse Davi, eu sou como oliveira verdejante na casa de Deus, porque eu confio na misericórdia de Deus para todos sempre. Não foi o que ele disse no Salmo 23? Bondade e fidelidade me acompanharão todos os dias. Deus não nos desampara. Sabe o que eu aprendo sobre a vida do justo? Que a Bíblia fala aqui. O justo confia em Deus e não em si. O justo depende da misericórdia de Deus, da graça de Deus, do favor de Deus. Por isso, através dessa dependência a Deus, podemos esperar prosperidade. Segundo o que a palavra nos ensina sobre a verdadeira prosperidade, que não são apenas coisas, por favor. E podemos esperar também uma segurança, ambas inabaláveis, porque tudo isso provém de Deus. Ainda Isaías 61, verso 3, a última parte do verso nós lemos assim: a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Firmeza, irmão. Firmeza. E essa firmeza é testada principalmente em tempos adversos. Concorda comigo? Concorda comigo? Plantados na casa do Senhor. Em Jeremias 11, 16, na primeira parte do verso, o Senhor se revela ao seu povo da seguinte forma. Jeremias 11, verso 16, a primeira parte do verso, está escrito: o Senhor te chamou de oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos. Uma curiosidade sobre a oliveira: é uma das mais duráveis e é uma das mais produtivas árvores do Oriente. Por isso também se tornou símbolo do povo de Israel. Então entenda o que a palavra nos ensina sobre a vida daquele que é justo diante de Deus.
O justo, como já pontuamos aqui, é aquele que foi justificado por Cristo. Amém? Amém? E ele tem em sua vida, ele tem sua conduta abalizada na palavra de Deus. E por causa da palavra e do próprio Deus, ele age corretamente, ele age de forma justa, ele age com integridade, ele age em conformidade com aquilo que é direito. Um centavo que não seja seu, você não quer. Você só deixa entrar nos seus celeiros aquilo que chega com a bênção do eterno. Então deixa eu dar um resumo aqui nessa introdução. Pelos textos que eu li, eu posso lhe afirmar seguramente, com base na palavra, que o justo é como uma árvore plantada junto a correntes de águas. Vai pensando aí na tua vida. O justo, no tempo certo, ele dá fruto. No calor, na prova, a sua folha não murcha. E por causa da bênção do eterno sobre ele, o que ele se propõe a fazer é bem sucedido. Mostrei aqui, é identificado como oliveira verdejante na casa de Deus, como alguém que depende da misericórdia de Deus todo santo dia. Então o justo, quando ele amanhece a cada dia, ele diz assim: obrigado pelas tuas misericórdias, porque elas se renovaram e eu estou vivo. Obrigado pelo ar que eu respiro, porque ele foi garantido pela tua misericórdia. Pelo que a gente leu, os justos são chamados de carvalhos de justiça, pessoas que foram plantadas pelo próprio Senhor para a sua glória. Eles são chamados de oliveira verdejantes. E como diz o texto que lemos, conhecidos por seus deliciosos frutos. O rastro é de bênção. Trabalho, casa, vizinhança, em todo lugar. E é fácil perceber que existe uma clara identificação bíblica de todo aquele que é justo com uma árvore que foi muito bem plantada. Por isso ela floresce. Primeiro ele cresce para baixo. Ele cresce para baixo. É alguém que tem fundamento. Não é alguém superficial. Ele cresce para baixo. Uma árvore muito bem plantada. Agora voltemos para o Salmo 92. Já identificamos pela palavra quem são os justos, mas agora tenha em mente a sua trajetória de vida. Amém? Amém? Não pense assim: eita, essa mensagem era para o irmão fulano de tal, devia estar aqui, rapaz, era certinho para ele. Olha, é não, abençoado, é para você e para mim. Amém? Então tire isso da sua cabeça. Meu marido devia estar aqui, minha mulher devia estar aqui. Quem está aqui é você, e a palavra é para mim e para você. Diga amém, mesmo que forçado. Diga amém, irmão, diga amém. Diga assim: é para mim. Não sorria não. Verso 12, o Salmo 92. O justo florescerá como a palmeira. Você sabe que eu gosto de estudar. E o verbo florescer aqui tem sentido de ser notável. E essa prática de vida que tem essa questão aí notável é algo natural. Não há forçação de barra para que ninguém veja isso. É porque tem a bênção do eterno sobre a sua vida. E é notável naturalmente. Mas o versículo diz que esse justo é alguém que resplandece, que é vigoroso, alguém que floresce de forma abundante. Um pouquinho sobre botânica aqui, tá? A tamareira, que é um tipo de palmeira, é uma árvore extremamente valorizada no Oriente por causa dos seus frutos, por causa da sua beleza, e porque dura muitos e muitos anos. Mas os justos, os que servem a Deus, são comparados a uma palmeira saudável. Uma árvore que tem as seguintes características. Pensa na tua vida, que eu penso na minha. Amém? Amém? Deixa o eterno mexer comigo e com você nessa manhã, em nome de Jesus. Ela é bela. Ela é poderosa.
ela é frutífera. A sua vida tem frutificado? O que vier a tuas mãos para fazer, diz o sábio em Eclesiastes, faça conforme as tuas forças. Tudo que você fizer, faça como se estivesse fazendo para Deus, porque esse tem que ser o norte da nossa vida. Você tem que ter a bênção do eterno, para que aquilo que colocarem na sua mão para realizar, isso venha a prosperar. O faraó olhou para José e disse: eu quero esse menino na minha casa, porque onde ele põe a mão o negócio dá certo. O que ele faz é abençoado. Aí na limitação do seu conhecimento ele diz: ele tem o espírito dos deuses. Não, ele serve ao Deus vivo e verdadeiro, que ordena a sua bênção sobre seus filhos e filhas. Você crê assim? Você crê assim? Então a palmeira, ela é bela, ela é poderosa, ela é frutífera, ela é útil e olha, ela permanece firme nos lugares mais difíceis. Ela resiste a tempos difíceis. Ela resiste aos elementos da natureza. E independente do tempo, ela permanece florescendo. Como é que está sendo a trajetória da sua vida? A pergunta é: temos florescido? Será que temos sido uma bênção de Deus na vida daqueles que nos rodeiam? Quais são os frutos da tua vida? Como a sua vida tem frutificado? Lembra de Mateus 7,16? Pelos seus frutos os conhecereis. Foi Jesus que falou. Uma árvore é conhecida pelos seus frutos. Irmãos, deixa eu ensinar uma coisa aqui, que é óbvia, né? Vamos repetir na verdade, eu sei que você sabe disso. Os frutos que produzimos em nossa vida dizem sem erro quem nós somos. As palavras, ações, reações. Os frutos que produzimos na vida dizem de forma fiel quem eu sou, quem você é. Como a palmeira, o justo permanece firme nos momentos mais difíceis. Por quê? Porque ele confia no Senhor. Aí ele diz ainda no verso 12: crescerá, ele vai falar de outra árvore, como o cedro do Líbano. Entenda o que esse texto está nos ensinando. Porque ele não é para mim e para você uma promessa de vida fácil, de maneira alguma. As árvores aqui citadas pelo salmista, fala de árvores que resistem principalmente em tempos adversos. Administrar uma família na bonança é fácil para qualquer um, sim ou não? Sim ou não? Mas administrar, estar na brecha orando na hora da prova, aí é que é a questão. E a graça de Deus nos capacita a isso. Amém? A graça de Deus nos capacita. Os ímpios, quem são? São os que não servem a Deus. São os que não conservam em sua vida temor a Deus. E por falta desse temor, não conhecem a Deus. São todos os que não vivem em sua presença, nem lhe obedecem, não procuram conhecer a sua vontade para obedecê-la. Por isso são comparados à palha que o vento espalha, não há firmeza alguma. Palha que o fogo queima facilmente. Mas o salmista diz: o justo cresce como o cedro do Líbano. Essa expressão, cedro do Líbano, é encontrada facilmente nas páginas do Antigo Testamento. E o cedro também é uma árvore notável, porque isso me chama a atenção nesse texto. É perene, é firme, retrata vitalidade, resistência e vida longa. Sabe onde ele cresce? Ele cresce nos picos perigosos das montanhas.
Você enverga, mas não quebra. E o que não te mata, te fortalece. E plantado na casa do Senhor, na presença do Senhor, o Espírito de Deus e a graça de Deus me capacita a transformar impacto em impulso. Sempre em direção ao que Deus tem para a minha vida. Então ele cresce nos picos mais perigosos das montanhas. Ele desafia as tempestades, porque mesmo em meio a elas, ele permanece firme. O cedro se tornou um emblema do poder real. Eu não sei como tem sido a trajetória da sua vida, mas receba essa palavra, porque vem do Senhor para a sua vida, amém? Como palmeira que permanece firme nos lugares mais difíceis, como a palmeira que é notável por sua beleza, por seus frutos, e como o cedro que mesmo nos perigosos picos das montanhas, também fica firme desafiando as tempestades. Que essa seja a trajetória da sua vida em nome de Jesus. Não há firmeza sem oração. Não há firmeza sem conhecimento e prática da palavra. Não há. Não há. Não tem como viver uma vida firme apenas frequentando uma igreja, não. É muito mais o que o Senhor quer para mim e para você. Agora veja a extensão dessa bênção. Verso 13. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Irmão, você tem que frutificar. A gente só vive uma vez, irmão. Se encontre. Você não nasceu por acaso, você não é obra do acaso. Deus tem propósito específico para a sua vida. Seja no ministério em tempo integral, seja como advogado, como juiz, como que for, Deus tem um propósito. Ele quer usar a sua vida com graça, com poder, envolvendo você com a glória dele. Então entenda a mensagem que nos é dada pelo Senhor nesse verso. A casa de Deus, como é que diz? Deixa eu ler de novo, olha aí, verso 13. Plantados na casa do, florescerão nos átrios do nosso. A casa de Deus, ou entenda-se, a presença dele, é para os crentes o que um solo fértil é para uma árvore. A árvore floresce no solo fértil, você floresce na presença de Deus. Você só floresce vivendo uma vida reta diante dele, quebrantado na presença dele. Porque a presença de Deus é para os crentes, o solo fértil é para uma árvore. Ambos florescem. Os justos florescerão espiritualmente, as árvores florescerão fisicamente. Tira fora o solo fértil, ela morre. Sai da presença de Deus. E tu vê o que acontece. Davi viu nos pormenores o que aconteceu com Saul, quando Saul desobedeceu. E Samuel disse: você vai permanecer no trono, mas Deus já escolheu um melhor do que você. E aí o Espírito de Deus é retirado de Saul e começa a bancarrota, ladeira abaixo, até terminar consultando a demônios. E aí Davi peca. E aí no Salmo 51 ele diz, dentre os vários pedidos que ele faz, ele diz o quê? Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu espírito. Era ele que tocava a harpa com graça e unção para Saul se aquietar. E ele viu o que acontece quando alguém sai da presença de Deus. Você só florescerá. Não estou falando na IBK não, viu, irmão? Você só florescerá vivendo na presença de Deus. Você só florescerá se você desfrutar e cuidar para ter uma vida de intimidade com Deus.
Posso ouvir um amém? Entendeu aí o verso 13? Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios. Se você desejar florescer na sua trajetória de vida, você tem que estar firmado em Deus. E aí eu te pergunto, onde você está plantado? Em que consiste a sua firmeza? A pandemia está aí. Um teste para todos nós. A morte de perto. E não há nada mais forte para testar a nossa espiritualidade do que a certeza da morte ou a possibilidade dela. Porque ou você está firmado em Deus e crê no que a palavra diz, na promessa de Jesus: na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vos teria dito, mas quando eu for, vou preparar lugar e eu volto, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aí uma irmã aqui me abençoou com um devocionário que está na cabeceira da minha cama, de A.W. Tozer. E ontem eu li, ele disse assim: os justos podem se dar ao luxo de morrer. Já pensou? O que é que ele está dizendo? Para quem está na presença de Deus, a morte não é problema, irmão. Não que venhamos a flertar com ela, desejá-la, mas ela não pode ser problema. Eu não vivo na expectativa da morte, eu vivo na expectativa da ressurreição em Cristo Jesus. Mas para isso, não pode ser superficial. Tem que estar plantado, firmado, tem que ter substância, tem que se alimentar da seiva que flui da árvore da vida, irmão. E essa seiva tem que nos alimentar. O que é que diz o Salmo 1, verso 3? O justo é como uma árvore plantada junto a correntes de água, que no tempo devido dá o seu fruto, a sua folha não murcha, e tudo que ele faz prospera e é bem sucedido. O resultado da vida daquele que é plantado pelo Senhor é o seguinte: ele possui uma vitalidade como a de uma árvore que sempre tem o que necessita. O Salmo 1 nos diz que ele foi plantado junto a ribeiros de águas. O Salmo 92, verso 13, nos diz que ele foi plantado na casa do Senhor, por isso ele tem estabilidade, porque foi plantado de maneira firme e abençoada. Quando vem o calor, suas folhas não murcham, e essa pessoa, segundo o texto bíblico, é produtiva, ela sempre dá fruto, diz o texto, tudo quanto ela faz é bem sucedido. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas aquela visita me marcou. Eu fui visitar um irmão que estava com câncer, estado terminal. E a gente se prepara, a gente tem emoções. Nunca me esqueci do que aquele irmão me disse. Quem não deseja viver? A morte é o salário do pecado. Fomos criados para a vida. Mesmo sabendo que ia deixar a esposa, filhos, disse assim: estou pronto para me encontrar com meu Senhor. Irmão, honestamente eu saí daquele quarto de hospital dizendo assim: se fosse eu, honestamente, será que eu agiria da mesma forma? Eu disse: que firmeza. Nem diante da morte, irmão. Isso acontece com quem está plantado na presença de Deus. Descansa. A tua ansiedade, o teu excesso de futuro não vai resolver nada. Eu, porém, confiarei na misericórdia do meu Deus. É o que disse Davi. E é assim que eu e você temos que viver. Agora, para a gente concluir, verso 14. O final da vida, como é que é? Reclamação? Não, irmão. Eu quero fazer jiu-jitsu até ficar velhinho, irmão. Eu quero ser um velho enxuto. O que é a morte? É quando para tudo. Sim ou não? Se movimenta, irmão. Caminha.
se exercita, cuida do templo do Espírito, porque o parar é o morrer. É quando entreva tudo, é ou não é? É ou não é? É quando a massa magra desaparece, sim ou não? Sim ou não? Você e eu podemos encurtar os nossos dias. Podemos ou não podemos? Podemos ou não podemos, irmão? Sim ou não? Se cuida, crente. Se cuida. Sabe qual é a promessa? Veja aí, verso 14, para a gente terminar. Na velhice. Como é que vai ser a velhice? Como é que vai ser a velhice? Vai continuar frutificando, irmão. Vai ser cheio de seiva, de verdor. Para quê? Até o último dia da vida, anunciar que o Senhor é reto, que Ele é a nossa rocha e que nele não há injustiça. Você pode dizer amém? Considera a reflexão do salmista. Uma árvore, mesmo sendo antiga, pode perfeitamente continuar produzindo excelentes frutos, sim ou não? É isso que o salmista está tratando. É frutificar até o final da vida. E a cultura hebraica era de dar grande importância ao envelhecer. Davam grande importância e conservam enorme respeito aos anciãos. E o cuidado era envelhecer e permanecer saudável, permanecer produtivo. Quando o texto nos diz que mesmo na velhice eram cheios de seiva e verdor, ou verdejantes, essa é uma alusão à grande frutificação da tamareira, que perdura por longo tempo. Volta uma página da sua Bíblia aí, Salmo 91, verso 14. Salmo 91, verso 14. Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e vou cobri-lo de, verso 16, vida, eu lhe mostrarei a minha. Eu não quero outra vida, irmão. Eu quero até o último dia dela ser frutífero e anunciar: só o Senhor é Deus. Velhinho de bengala, tremendo tudo, só o Senhor é Deus. Se você estiver plantado no Senhor, sua trajetória será firme, abençoada, não fácil, mas frutífera, até o último dia da sua vida. E eu profetizo: você não viverá na sua velhice queixoso, reclamando. Não serão dias nos quais você não terá nenhum prazer. O Senhor nos promete: serão dias frutíferos, abençoados. Enquanto estivermos vivos, estejamos certos. A ordem de Deus para mim e para você é: frutifique. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua, antes que venham os dias maus, diante dos quais você dirá: não tenho neles nenhum contentamento. O que a Bíblia ensina é que a vida do justo é frutífera e abençoada até o último dia dela. Posso ouvir um amém? E para a gente encerrar, abra aí Provérbios 4, verso 18 e 19. Provérbios capítulo 4, verso 18 e 19. Quem achou, diga amém. O caminho do justo é como a luz que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quando se fala do justo, a Bíblia vai fazer sempre um paralelo com o ímpio, deixando claro a diferença que há entre servir
e não servir a Deus. Quando há comparação entre justo e ímpio, não é para que eu e você venhamos a nos sentir melhor do que ninguém. Quando há essa comparação na Bíblia, é para mostrar a diferença que há entre servir a Deus e não servir. Porque eu e você não somos melhores do que ninguém. Amém? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para quê? Para se gabar? Para ir anunciar as grandezas daquele que nos alcançou, que nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino da sua luz. Então não somos melhores do que ninguém, de forma alguma. Sempre que a Bíblia faz o paralelo entre justo e ímpio, é para mostrar a diferença que há entre servir a Deus e não servir. E aí ele diz: o caminho do justo é como a luz da alvorada, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Vou te explicar isso aqui. Mas o caminho dos ímpios é como escuridão. Eles não sabem nem em que estão tropeçando. Esse texto fala do sol nascendo, como a luz da alvorada. Esse texto fala da luz do sol que cada vez mais fica intensa à medida em que o dia avança. Quem já contemplou o nascer do sol sabe como é lindo e maravilhoso. Não tem como não dar um glória a Deus quando o sol nasce, irmão. Porque Deus se revela pela sua criação, amém? O caminho ou a trajetória da vida do justo, do servo de Deus, é assim, como está dizendo a palavra aí: o sol nunca se põe, a gente vive na luz do Senhor. Considera a figura que o sábio fala aqui em Provérbios. Da mesma forma que a luz do sol começa amanhã logo cedo e a partir daí só aumenta a sua intensidade até chegar no seu ponto mais elevado e mais brilhante, que é ao meio-dia. Por isso a expressão no texto, até se fazer dia perfeito, é quando a luz está mais forte. Assim também tem que acontecer na minha e na sua vida. Que a luz do eterno nos envolva. Jesus nos chama de filhos da luz. Assim é o justo. Ele vive na luz. Ele é o mesmo diante da igreja. Ele é o mesmo quando está sozinho. Ele é o mesmo na frente da sua esposa. Ele é o mesmo quando está sem a esposa. Ele vive na luz do Senhor. Ele não tem uma personalidade dupla, um comportamento dentro da igreja, outro comportamento fora. Ele vive na luz do Senhor. Mas o caminho dos ímpios é treva. Ele não sabe nem em que tropeça. Qual tem sido a trajetória da sua vida? Como é que tem sido o seu caminhar? Quais frutos sua vida tem produzido? Em nome de Jesus.